E como eu falei no ano passado, hoje eu vou estar falando sobre restituição. Sexta-feira nós tivemos na nossa célula, falamos sobre esse assunto, né? É um assunto da nossa Casa de Paz, a terceira aniversário da nossa Casa de Paz, e o texto se encontra lá em João, capítulo 11. Os irmãos que estão com a Bíblia na mão aí podem abrir a sua Bíblia, deixar aberta aí o capítulo 11. Nós vamos estar lendo aí o capítulo 11, não todo ele, mas nós estaremos aí vendo, os irmãos podem ir observando aí os textos, tá? E é uma história de uma família, e assim como as nossas, também famílias uma família que estava com um grande problema. E nesse texto ele vai nos ensinar. O interessante da palavra de Deus é que todo texto que você lê, você vai aprender algo. Mas às vezes nós achamos que os nossos problemas são maiores do que os das outras pessoas. Às vezes achamos que o problema que nós estamos vivendo naquele momento talvez seja um problema que vai realmente nos destruir. Nós devemos entender uma coisa. Eu falava lá na célula na sexta-feira, no momento que eu tive para falar, eu falei que em momentos de dificuldade a gente precisa lembrar de textos da palavra de Deus. Quais são os textos da palavra de Deus que, quando você lê, restaura a sua fé, aumenta a sua fé, te traz confiança, te traz segurança? Quais são os textos? Às vezes nós precisamos ter textos guardados na nossa mente, no nosso coração, para nos momentos difíceis nós possamos lembrar quais são as promessas que Deus tem para nós. É muito importante isso, irmãos. Isso não é pensamento positivo, não. É você guardar a palavra de Deus para os momentos que mais você precisa. E nos momentos de dificuldade, como esse, eu recordo de um texto que diz o seguinte: que Deus não nos permite provação além daquela que possamos suportar. Então, todas as vezes que eu estou passando por uma luta, por uma dificuldade, eu preciso lembrar, olha, mesmo que eu esteja passando por luta, por dificuldade, eu tenho certeza que o meu Deus, Ele nunca vai permitir algo que eu não consiga vencer. Deus sabe quem eu sou, Ele sabe da sua limitação, Ele sabe daquilo até onde nós aguentamos, Ele sabe. Glória a Deus. E aí, nesses momentos que parece que não tem mais jeito, parece que dessa vez eu vou afundar, dessa vez eu vou cair. Mas aí eu preciso lembrar da palavra, a palavra do Senhor, que diz que Ele não permite nenhuma provação além do que eu possa suportar. Aí eu preciso lembrar da palavra, eu lembro outra palavra que lá em Josué capítulo 1, verso 5, eu não te deixarei e não te desampararei. São dois versos que eu guardo comigo em muitas situações. A luta pode estar grande, também está difícil, porém eu preciso entender que o Senhor não me deixa e não me desampara. Ou seja, eu não estou sozinho. É quando eu sei que eu não estou sozinho, que é mais fácil de lutar. Quando eu sei que além de mim eu tenho os meus irmãos comigo, que estão orando comigo, que estão realmente intercedendo junto comigo. Eu tenho a igreja comigo, eu tenho o Senhor comigo, eu tenho os anjos do Senhor que estão me guardando a minha volta a todo instante. Aí eu vou começar a entender que, peraí, não é tão difícil assim, vai dar certo. Eu me recordo que Paulo escreveu aos Romanos, ele falou que a tribulação, ela produz perseverança. Então toda vez que vier a tribulação, eu vou perseverar, eu vou lutar, eu não vou me entregar, não. E essa perseverança vai me dando experiência de vida cristã. E toda essa experiência vai me dar esperança
esperança da minha vitória, esperança da nossa vitória, irmãos. Nós cantamos agora há pouco que o inimigo não vai prevalecer contra a igreja. Por mais que o inimigo venha com toda a força, o Senhor está nos protegendo, está nos guardando, e a vitória é nossa, pelo sangue do Senhor Jesus. Então, esses textos nos move, faz com que nós saiamos daquele momento de estagnação, e fala, peraí, eu posso lutar, eu preciso lutar. Então, problemas todas as pessoas têm. Agora, como nós encaramos os nossos problemas, é que está a diferença. E Maria e Marta tinham um problema muito grande na casa dela, que era o próprio irmão Lázaro que estava doente. E Marta, Maria e Lázaro, eles eram amigos de Jesus. E nós temos falado esses dias aqui, né, a paz na nossa casa. A primeira mensagem que eu trouxe, que nós precisamos da paz na nossa casa. A nossa paz é Jesus. Nós precisamos de Jesus na nossa casa. Nós precisamos da presença do nosso Deus na nossa casa, para que possamos realmente gozar dessa paz que só o Senhor pode dar. E falei que casa, não só a nossa casa física, como nós oramos domingo passado, estendendo nossas mãos na nossa casa, mas a nossa casa espiritual também, como o próprio Paulo nos ensinou. Então, a presença de Deus em nós vai fazer que nós tenhamos paz. E paz não é ausência de guerra, de lutas, de dificuldades, mas é a presença de Deus. Né? Você vê aqui o salmista falando que um monte de gente caindo, 1000 caindo lá, 10.000 do outro, mas é a convicção dele, eu não vou ser atingido, eu não vou ser abalado. Né? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, o Senhor vai arrancar a gente de lá. Então nós vamos ter compreensão dessas verdades da palavra de Deus, e essas verdades da palavra de Deus vai nos trazendo paz. No mês passado eu falei da bênção da paz, da bênção da salvação na nossa casa. Né? Quando chega a salvação na nossa casa, chega a mudança na nossa vida, como é bom, como é maravilhoso, quando nós conhecemos Jesus, quando Jesus se apresenta a nós, né? Eu falo que não foi nós que buscamos, mas é Ele que nos escolheu, é Ele que nos chama. Entrou uma moça agora há pouco, estou vendo que ela está aqui. Eu falei para ela, foi o Senhor que te trouxe aqui hoje à noite. E é mesmo, na verdade, o Senhor trouxe a cada um de nós aqui. O Senhor colocou um desejo no nosso coração de estar junto com o Senhor, de estar aqui para adorar. É o Senhor que faz isso. E hoje estou falando dessa bênção que é da restituição. Quando Marta e Maria, agora olhando para o seu irmão ali no leito, jogado numa cama ali, e vendo que realmente aquela doença iria levá-lo à morte, era uma situação muito difícil. Elas então resolvem mandar chamar Jesus. O que nós aprendemos com isso? Nós estamos no verso 3, verso 3, 11:3. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. A solução foi: vamos chamar Jesus. Jesus vai ter solução para isso. Lá em 2 Reis, sempre vai para ele, respeito disso. Daquela mulher, uma mulher sedutora, o filho morto, o filho morreu ali, nos seus braços ali, entre as suas pernas, e ela pega aquele filho, coloca lá numa cama, num quarto onde ela tinha feito para o profeta, quando ele passasse ali pela cidade, ali, passar pela casa dela, pudesse estar. E ele tinha feito um quarto, colocar uma cama, e ela pegou o menino e colocou lá em cima da cama. Manda chamar o marido e falou assim: arruma um criado nosso aí, uma jumenta aí, porque eu quero ir até o profeta.
Aí ele falou assim, mas não é lua nova, porque geralmente é festa, né? Buscava o profeta, não é lua nova, não é sábado. O que você vai? Está acontecendo alguma coisa? Ela, tudo vai bem. Ela vai em busca do homem de Deus. Porque o profeta era com quem Deus falava. Era o personagem, era a pessoa que poderia trazer a presença de Deus, trazer solução para o problema dela, que era a morte do filho. E assim Marta e Maria, vai lá, chama Jesus. Que Jesus seria a solução para o irmão. Precisava restituir a saúde do irmão. Lázaro estava muito doente e Jesus podia restituir a saúde de Lázaro. Elas conheciam Jesus e sabiam que Jesus poderia fazer isso. Irmãos, nós precisamos ter uma compreensão. Só Jesus pode nos ajudar. Jesus continua sendo a nossa esperança. E nós precisamos fazer como Marta, como Maria, como aquela mulher sunamita. Nós precisamos chamar pela presença do nosso Deus. Chamaram Jesus porque era filho de Deus. Chamaram o profeta porque ele conversava com Deus. Elas queriam, todas três queriam a presença de Deus dentro da casa para que fosse restituído. Um restituído a saúde do irmão, o outro restituída a vida do filho. Então, a primeira lição, buscar quem realmente pode nos restituir aquilo que estamos precisando. O que você está precisando? O que nós estamos precisando? Às vezes nós recorremos a pessoas, recorremos a coisas, recorremos a tantas outras situações e coisas que não podem nos ajudar. E às vezes podem até nos ajudar por um momento, de forma paliativa, mas a solução completa vem de Deus. A solução completa vem do Senhor. Então nós devemos recorrer, buscar a presença do Senhor. Então a primeira lição que nós aprendemos. A outra lição que nós aprendemos é aqui no verso 4. Qual o verso 4 que ele falou? E Jesus, ouvindo isso, disse: essa enfermidade não é para a morte, mas é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por nós. E muitas vezes nós achamos que uma vida sem problema é que uma vida com a presença de Deus. E nós aprendemos que com Jesus que nós, para que a glória do Senhor seja manifestada, às vezes o Senhor nos usa para que a glória dele seja manifestada. Eu conheci uma irmã uma vez, os dois filhos dela afastados da presença do Senhor, e aquela mulher, esposa de um pastor, e os dois filhos afastados, e de repente uma enfermidade a colocou na cama. Já por vários dias as irmãs vinham na casa, oravam, os irmãos ali intercedendo na igreja, e nada daquela mulher melhorava. O filho vai visitar a mãe, começa a buscar o Senhor, e de repente ele reconcilia. O outro depois vê aquela situação da mãe ali também, e a mãe traz uma palavra para os filhos ali, e o segundo filho reconcilia. Quando o segundo filho se reconcilia, a mãe levanta para cama com aquela doença daquela mulher era para que a glória do Senhor manifestasse na vida dos filhos. Um dos filhos dela é pastor hoje. Quando adora o Senhor de louvor, às vezes nós vamos entender que o propósito de Deus, irmão, nós vamos entender, nós somos criaturas do Senhor, nova criatura, nós lemos aqui, e nós vamos entender que nós estamos debaixo do propósito de Deus. E muitas vezes, irmãos, os problemas que nós estamos passando, Deus tem o conhecimento de tudo. Deus sabe de tudo que está acontecendo. E nós precisamos entender, irmãos, que o tempo é de Deus. E muitas vezes o que está acontecendo conosco, na nossa casa, na nossa família, é para que a glória do Senhor seja manifestada
passado. Eu não estou colocando aqui um pensamento negativo. Porque se não aconteceu, a sua bênção não chegou, é porque não está na hora ainda. De repente não está na hora mesmo. Ou de repente é porque você não está mandando chamar Jesus também. Mas na frente nós vamos entender muitas coisas, porque muitas vezes a bênção não chega para nós, o milagre não chega. Mas muitas vezes nós vamos entender, irmãos, nós estamos com o Senhor. Vamos nos colocar aqui, Senhor, está em tuas mãos. E aqueles que não podem resolver o nosso problema, aquele que não pode trazer solução para nós, irmão, nós vamos ter uma palavra de vitória para nós. A palavra, aquele marido ali, para aquela mulher chega, está acontecendo alguma coisa, tudo vai bem. Naquele momento, estava bem? Estava. Depois o próprio profeta manda o moço dele. O que está acontecendo? Tudo vai bem, só quero falar com você. Vai bem. O que nós aprendemos? É que nós aprendemos que nós precisamos ter fé. Olha só, lá no verso, no capítulo 11 de João, lá no verso 23. Deixa aberto, deixa eu colocar ali. Marta, depois que Jesus passou, dá alguns dias lá, vamos lá ver Lázaro. O nosso irmão está dormindo. E agora, os discípulos estão dormindo, rapaz. Então está tudo bem. Não, está bom. Vamos lá. Agora Jesus sai com os seus discípulos. E quando chegando próximo, agora vem a irmã de Lázaro, vem Marta. Nós vamos aprender que, lembra que eu falei do tempo? O Senhor tem o controle de todas as coisas. Nós cremos. Aí Jesus vai nos ensinar. Ensinou a Marta e também nos ensina. Quando Jesus encontra com Marta, quando Marta encontra com Jesus, e Marta olha para Jesus e fala assim: Senhor, se o Senhor tivesse. Se o Senhor tivesse chegado antes. Nós temos situações que nós passamos, que nós, pela razão, pela compreensão natural das coisas, a gente fala assim: acabou. É verdade, né? Situação tem jeito, a razão não tem como. Acabou, não tem mais jeito. Ela tinha enterrado o irmão, tinha colocado o irmão lá numa gruta, que se colocava dentro de enfiava numa cavada, uma rocha lá, e colocava o pessoal lá e fechava com a pedra. Lembra de Jesus? Do mesmo jeito, a pedra colocou? Tinha mais jeito, já tinha alguns dias lá já, estava podre já, tinha mais jeito não. Se o Senhor tivesse chegado antes. E às vezes talvez você está ouvindo uma palavra dessa e fala assim: eu passei uma situação semana passada, mês passado, ano passado. Se eu tivesse lido esse texto antes, se eu tivesse lembrado desse versículo, se eu tivesse buscado o Senhor, eu tinha resolvido aquele problema. Eu teria perdido, teria falhado, aquele mal não tinha acontecido. E a palavra para nós nessa noite que é: mesmo que esse algo ruim já aconteceu, mesmo que você já tenha perdido, mesmo que não haja esperança mais. Já viu aquele ditado que não se chora por leite derramado? Derramou, já era, acabou, derramou leite, não tem mais jeito. O que nós aprendemos na palavra do Senhor é que até o leite derramado tem jeito para ele. Até aquilo que passou, que não tem mais jeito, acabou. Meu sonho, meu projeto, aquilo que eu tinha planejado, acabou.
buscar. E ela fala, eu sei. Jesus vivia na casa de Marta e de Maria. Jesus trouxe muito ensinamento para eles ali. Jesus passou pela casa deles várias vezes. Jesus com certeza ensinou muito sobre a ressurreição para aquelas pessoas ali. E de repente a Marta falou assim, eu sei que ele vai ressuscitar no último dia. Jesus fala para Marta, eu sou a ressurreição. Ainda que as pessoas estejam mortas, elas voltarão a viver. Olha só o texto lá, verso 25. Eu pedi para vocês lerem o verso 23, agora o 23, já que eu pedi, né? Olha só, agora o 23 novo. E disse Jesus, teu irmão há de ressuscitar. E disse Marta, eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. E disse Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Verso 26. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crê tu nisso? É uma pergunta para mim. Pergunta para mim e para você. Nós cremos de verdade, irmãos, que se nós morrermos, nós vamos ressuscitar no último dia. Se nós estivermos vivos na vida do Senhor Jesus, nós vamos subir com Ele. Essa é uma coisa que precisamos ter como necessidade, irmãos, de compreensão, de fé. Porque senão nós vamos viver uma vida de derrota o tempo inteiro. Você não tem certeza da sua salvação. Você precisa ter certeza, convicção da sua salvação. Aquele texto que nós vamos em 2 Coríntios agora há pouco. Jesus. O que separa o homem de Deus? Pecado. Separação do homem de Deus é o pecado. O homem pecou, Adão pecou. Paulo escreveu nos Romanos e diz que através de um homem chegou o pecado no mundo. Mas através também de um homem, Jesus Cristo, agora veio porque a solução para isso. A solução é Jesus. Ele pegou todos os meus pecados, pegou todos os seus pecados. Ele não tendo pecado, mas ele pegou o meu pecado, pegou o seu, pegou o nosso pecado e levou sobre ele ali na cruz. Ele pegou a minha culpa, a sua culpa, ele pegou tudo aquilo que nós já fizemos de errado e ainda vamos fazer. Ele pegou tudo isso e levou sobre ele e se fez justiça. Fez que eu e você fôssemos justos diante de Deus. Porque eu estou citando aqui. Você coloca aqui a casinha da bateria como se fosse o Santo dos Santos. Era um lugar que não tinha acesso para as pessoas, somente o sumo sacerdote podia entrar lá. Mas quando Jesus ele morre ali naquela cruz, ele agora dá acesso para todas as pessoas chegarem diante desse Santo dos Santos, um lugar que somente tinha acesso a uma pessoa só. Então nós precisamos crer, irmãos, que nós podemos chegar diante do Senhor. E aí você fazendo um monte de coisa errada, um monte de coisa, mas o Senhor Jesus, Ele levou toda essa nossa culpa para que eu e você pudéssemos chegar diante de Deus. Essas coisas não têm compreensão, precisa ficar guardado no nosso coração, na nossa mente. É quando Marta ouve essas palavras de Jesus. Agora eles começam a caminhar em direção ali aonde a casa de Marta e de Maria. Agora vem Maria ao encontro de Jesus. E junto com Maria já vem um monte de gente com ela, que achava que ela ia para o sepulcro. Ela falou, vamos acompanhar Maria, acompanharam Maria, que encontra com Jesus. E novamente Maria vai falar a mesma coisa que Marta falou para Jesus. Ah, se o Senhor tivesse chegado antes.
mesma coisa. Mas se o Senhor tivesse chegado antes, se nós olharmos, até parece apontando até um pouco de culpa diante de Deus, se eu tivesse vindo antes. Eu acho que se eu tivesse aqui, quando Maria fala com Jesus, verso 32. Tendo, pois, Maria chegado aonde Jesus estava, e vendo, lançou-se aos seus pés, dizendo: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, pois, quando a viu chorar, também chorando os judeus com ela vindo, moveu-se muito em espírito e perturbou-se. E disse: Onde o puseste? Disseram: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Disseram para os judeus: Vede como o amava. E alguns deles disseram: Não podia ele que abrir os olhos ao cego fazer também com que este não morresse? Notem que duas situações aqui interessantes. Olha o questionamento. Se o Senhor estivesse aqui, não teria morrido. Outros falam assim: se Jesus abriu os olhos do cego, por que não impediu que esse não morresse? Muitas vezes nós queremos trazer solução para Deus. Às vezes nossa compreensão, nós achamos que nós temos até a solução para Deus. Quando nós oramos, Senhor, eu quero que o Senhor faça isso e faça isso e faça aquilo. É como nós estivéssemos ensinando para Deus, Deus não sabe o que fazer com o Senhor, você tem que fazer assim, tá? É quando Deus não faz aquilo que pediu, fazer, Deus não me ama. Deus não se importa comigo. Você acha que nós podemos ensinar Deus a fazer alguma coisa? Você não acha que é muita arrogância da nossa parte nós orarmos ensinando a Deus o que fazer, que hora que Ele tem que fazer, como Ele tem que fazer? É o que mais nós fazemos. É verdade ou não? Será que sou eu que cai nessa besteira de orar desse jeito? Assim, eu queria, se eu fizesse assim, não, vai ser. Se Deus fizer desse jeitinho, vai ser bom demais. Aí nós compreendemos que Deus, Ele faz muito mais daquilo que nós pedimos ou pensamos. Deus nos surpreende, sabe por quê? Porque nós somos tão pequenos que Deus sempre faz muito mais do que nós pensamos, do que nós pedimos ou pensamos. A forma como que Deus soluciona os problemas nossos, a gente fica assim: gente, eu não tinha pensado desse jeito, eu não tinha pensado dessa forma. Olha como que Deus resolveu. Olha como que Deus resolveu o meu problema. Olha como o Senhor restituiu essa situação. Eu não entendia como que seria. Eu achava que ia ser de outro jeito. Hoje uma pessoa falando sobre o Salmo 23, né? Ele fala: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, a pessoa questionou com ele: como é que Deus vai tirar você dessa situação? Essa situação, nem dá para imaginar como que Deus vai trazer a solução. Aí ele respondeu para a pessoa, dizendo assim: mas eu não sei. Eu sei que Ele é meu pastor e nada vai me faltar. Eu sei que Ele me leva para a paz verdejante, eu sei que Ele me leva para a água tranquila, e eu fui com os meus pés lá para o vale da sombra da morte. Eu não sei como que Ele vai fazer para me tirar de lá. Eu só sei de uma coisa: Ele vai me tirar. Eu não sei como, eu só sei que Ele vai me tomar pela mão direita dele, e eu vou agarrar na mão dele, e eu vou sair de lá. Como Ele vai fazer para solucionar esse meu problema, eu não sei. Eu só sei de uma coisa: Ele vai resolver. Isso eu tenho certeza. Eu fico tentando imaginar. Às vezes nós estamos tentando imaginar como é que Deus vai trazer solução a este problema. Só sei de uma coisa: Ele vai trazer solução. Como a gente não sabe. Agora Jesus fala para Maria: mostra para mim onde Ele está. Aonde está lá? Onde vocês colocaram Ele? E lá vai Jesus, aquele monte de gente.
multidão atrás dele. E quando se deparam, ele vê com um túmulo de uma pedra. E Jesus diz: retira. Verso 34. Pergunta: onde o puseste? É a pergunta, né? Lá no verso 39, disse Jesus: tirai a pedra. Marta, irmã de fundo, disse: Senhor, já cheira mal, porque é já de 4 dias. 4 dias. 4 dias se passaram. Irmãos, lembra que eu falei agora há pouco? Não tem mais jeito, o leite está derramado. Não tem mais jeito. Na nossa célula sexta-feira, a Marta perguntou: o que são as pedras que nos atrapalham a receber o milagre de Deus? Que pedras precisam ser removidas da nossa vida para que nós recebamos o milagre de Deus? Que pedras da nossa vida precisam ser removidas para que Jesus possa efetuar o milagre que tanto nós precisamos? Jesus poderia mover aquela pedra de sobrenatural, de forma sobrenatural, poderia. Os anjos de Deus poderiam chegar ali e remover a pedra. Poderia. A gente vê isso lá no túmulo lá de Jesus. Muita gente acha, né, que o anjo precisou remover o túmulo, a pedra do túmulo que Jesus saiu. Pensa aqui. Irmãos, que pedras. Se nós olharmos, o Senhor tem muitas coisas que o Senhor quer nos abençoar, mas tem pedras impedindo. No caso ali, o que precisava remover a pedra, quando Jesus falou assim: manda Lázaro sair. Era um milagre. Mas precisa se remover as pedras. Nós queremos ver um milagre, mas tem coisa na nossa vida que impede o milagre de Deus. Impede. Deus de repente quer abençoar você passar num concurso, de repente. A preguiça de estudar impede de você receber o milagre. A preguiça de se aprimorar, de repente, na sua profissão, impede de você crescer profissionalmente e possa ser bem sucedido. Impede. Deus quer te abençoar. Nosso casamento, os homens geralmente são mais ignorantes. Aí, Deus não está abençoando nosso casamento, nós somos uma topeira, nós somos cavalos dentro de casa, a ignorância para nossa esposa. Que jeito que nosso casamento vai ser abençoado se você com ignorância para sua esposa? Que jeito? Não tem como. O contrário não tem vale. Viu, amiga? Viu, amiga? Escutou? Puxando a orelha do Edson aí, o contrário vale também, né? Eu enxergo bem, né? Deus curou na minha visão. Eu não uso o óculos mais não, continuo agora, eu enxergo, né? Estou ali, puxando a orelha, a gente fala do homem, ó. Os homens têm toda a costela roxa. Orelha chata, né? Irmãos, Deus quer abençoar nossa casa, nosso trabalho, abençoar o fruto da nossa mão. Mas tem umas pedras que a gente precisa remover. Uma coisa que é o Senhor que manda a gente fazer. Porque enquanto a gente não fizer, não tem a bênção. Eu queria casar.
Remove lá aquele monte de lixo que tem lá na internet, no Facebook, como é que chama lá, no Instagram, que tem um monte de coisa. De repente vai ter coisa lá, está atrapalhando a pessoa, olha lá, tem um monte de história, lá você é doido, eu não quero conhecer uma moça dessa, nada. Esse rapaz, olha, está de foto. Ele estava até brincando do jeito. Estufa o peito, assim, né? Você tira a foto e coloca no Instagram. Zoeira. Eu posso fazer zoeira daqui de cima, eu faço. A gente não está entendendo, irmãos. Já que eu estou falando aí de namoro, fica, né? Aqui, ali, um negócio aqui, conversa com um aqui, no Facebook, sei lá o quê. Aí quando Deus manda, não sabe nem quem é mais. Nós devemos nos preparar para os grandes momentos de Deus. De repente pode ter pedras que nós precisamos estar removendo. Eu queria esse ano de 2025, quero crescer espiritualmente. De repente pode ter algumas pedras que estão impedindo. Nós precisamos frutificar esse ano, para esses frutos nascerem. De repente nós vamos fazer algumas coisas. As árvores precisam ser, a gente aqui fala muito de uvas aqui, né? Precisam ser podadas. Tem que cortar as coisas, cortar um monte de coisas para que comece a produzir. Mas nós precisamos entender que a palavra do Senhor vai nos advertir dessas coisas. Tira a pedra do lugar. Quais são os empecilhos? Eu coloquei aqui. Quais são os empecilhos que te impedem de você receber o milagre? Os empecilhos que impedem o Senhor de realizar o milagre. Aqui, como está no texto, tem 4 dias, Jesus. Já está podre já. Tem mais jeito. A dúvida, a falta da fé impede. Eu tenho que remover essas pedras. Aí, como é que remove essas pedras? A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Você precisa ouvir, ler textos, ouvir de Deus, falar com Deus, para que você possa ouvir e você renovar a sua fé, que a sua fé possa crescer. Senão a gente vai ficar o tempo inteiro, mas fulano disse que não tem jeito, ou outro disse que não tem jeito, o médico disse que não tem jeito, o outro falou lá que essa profissão não serve para nada, e assim vai. E aí nós vamos acreditando nessas coisas. Tem que tirar essa pedra, tem que arrancar essa pedra. Nós vamos confiar na palavra do Senhor. Se o Senhor falou, tira a pedra, vamos tirar a pedra. Mas se eu fizer isso aqui, vai ser pior. A irmã, estou contando, não estou contando para nós, uma situação, ela estava almoçando na empresa e ela estava insatisfeita, queria algo mais. E ela ousou, falou, Senhor, faça a tua vontade. Na mesma semana ela saiu da empresa. Só que Deus abriu outra porta muito melhor para ela. Nós vamos entender. A vontade de Deus é melhor que a nossa vontade. A vontade de Deus ela é boa, ela é agradável, ela é perfeita. Então nós vamos remover essas pedras para que o Senhor possa então fazer um milagre na nossa vida. Remover essas pedras vai fazer com que nós consigamos viver esse tempo de bênção, esse tempo de vitória na nossa casa, na nossa família. Isso vale para a vida pessoal, vale para toda a minha casa, para toda a minha família. Nós precisamos chamar Jesus. Eu preciso chamar Jesus para a minha casa. Eu preciso chamar Jesus para a minha vida. Só que quando Jesus chegar lá, nós precisamos obedecer o que Ele fala conosco. O que Ele vai falar conosco. Isso é tema para a nosso próximo domingo. A bênção da obediência. Chamamos Jesus, pedimos que Jesus fale conosco, pedimos para que Jesus nos ensine, pedimos para que Jesus faça um milagre,
Mas Ele também pede que nós o obedeçamos. A bênção da obediência. Nossa próxima missão. Nossa próxima mensagem. Mas parece que hoje o Senhor ainda remove pedras. Você fala assim: Senhor, não estou conseguindo remover essas pedras que eu preciso remover. Eu já tentei, Senhor, remover essas pedras da minha vida. Eu já tentei. Pessoas tentaram me ajudar, mas todas as vezes, Senhor, eu paro no meio do caminho, eu sem forças para remover essas pedras. O Senhor me ajuda a remover essas pedras que eu preciso tirar da minha vida, tirar da minha casa. Me ajuda, Senhor. Porque se fechar os seus olhos agora, porque você estivesse pensando nessas perguntas que eu fiz aqui. Primeiramente, se você está disposto a remover as pedras. Remover pedra é uma atitude de fé. É realmente de acreditar que tudo vai dar certo. Eu não sei como vai dar certo, eu sei que vai dar certo. Para não remover esses empecilhos, para que realmente um milagre possa acontecer. Que pedras são essas que você precisa remover? Responda para você com que pedra você precisa remover, para que o Senhor possa te ajudar, para que o Senhor possa fazer um milagre no tanto que você precisa. Essas pedras são os empecilhos. Que tipo de empecilho? Que tipo de pedras precisam ser removidas? Quais são? Olha para Jesus. Se você está disposto a remover essas pedras, fala para o Senhor: eu vou remover essas pedras da minha vida. Você já identificou que pedras são essas? Você já identificou que empecilhos são esses? Você já identificou? Mas como eu falei domingo passado, Jesus chega ali para o homem: desce depressa, porque convém estar na tua casa hoje. E ele apressadamente desceu ali daquela árvore e levou Jesus para a sua casa. Eu falei domingo passado, ele precisa ter pressa. Precisa ter pressa para remover essas pedras. Você está disposto a remover essas pedras com pressa? E se você não está conseguindo, mas Jesus, me ajuda, Jesus. Me ajuda, Espírito Santo, a remover essas pedras da minha vida. Me ajuda. Me ajuda, Senhor. Traz pessoas para perto de mim para me ajudar, Senhor, a remover essas pedras, Senhor. Lázaro não tinha como remover aquela pedra. Lázaro não tinha como remover aquela pedra. Mas algumas pessoas removeram aquela pedra para que Lázaro pudesse sair. Mas Jesus, eu preciso de pessoas para remover a minha pedra, Senhor. Levanta pessoas para me ajudar a tirar essa pedra, Senhor, do meu caminho. Depois que Lázaro sai ali daquele lugar, ele estava ainda em volta todo em faixas. E a ordem foi para que desatasse tudo aquilo ali, tirasse todas aquelas faixas, desencaie, deixai-o ir. Foi a palavra de Jesus. Solta essas faixas. Tira essas coisas dele, para que ele possa andar direito. E a palavra nós é essa também. E é para isso que a igreja
Existe. É para isso que o Senhor levanta pastores, mestres, evangelistas, profetas. É para que possa ajudar o povo, possa ensinar o povo, ensinar a cada um, tirar essas ligaduras, essas faixas, desatar. É por isso que você precisa estar aqui nos cultos, orando, as pessoas intercedendo por você, e pôr as mãos sobre você, para que essas faixas possam ser tiradas, essas coisas que estão ainda atadas em você, sejam desatadas, para que você possa ouvir a palavra do Senhor e falar: Senhor, tira essas ataduras de mim, Senhor, quebra esses grilhões, quebra essas correntes que estão me prendendo ainda, Senhor, estão me prendendo no túmulo ainda, Senhor. Me tira, Senhor, me ajuda, Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor. Nós vamos abrir nossa boca e falar: Jesus, tem misericórdia de mim, Senhor. Jesus quer tirar você dessa situação, assim como tirou Lázaro. Pediu para que removesse a pedra, pediu para que arrancasse aquelas ataduras que estava prendendo Lázaro. O Senhor quer te tirar todas essas coisas, só que você tem que deixar também. Você tem que deixar. Lázaro não diz: não, tá bom, já estou vivo, tá bom, pode deixar desse jeito. Mas não. Ah, me converti, tá bom, já estou vindo da igreja, tá bom, não. Tem que limpar por completo. Tem que deixar a água da palavra te limpar. Tem que deixar Jesus nos limpar. Dá esperança para nós. Aleluia. Já se coloca